Ele está com 74 anos, gente. Mas está bem, viu? Está inteirão assim, está bem de saúde e tudo. Mas ele tem evangelizado muito na Europa e ele está pregando muito e levando muito a força do Espírito Santo aos sacerdotes. Quando nós estávamos vindo para cá, eu estava conversando com os meus irmãos. O Evandro se lembrou de um testemunho, que é um testemunho muito bonito, no qual o Padre Antonello estava pregando para sacerdotes e estava presente o bispo da Cracóvia, o cardeal da Cracóvia. E o padre rezou pelos padres, os padres iam caindo no repouso no Espírito. Aí de repente o cardeal pegou e fez assim para eles, para rezar por ele, né? Que ele fala polonês, né? E ninguém entende o polonês, não tem como entender. Os padres rezaram por esse cardeal, ele caiu no repouso no Espírito e ficou meia hora no repouso no Espírito. E quando ele se levantou do repouso no Espírito, ele disse assim: Jesus apareceu para mim e me disse: os padres não são seus servos, eles são seus filhos, cuida deles. E naquele encontro, naquele dia, havia um padre que tinha no bolso a carta de pedido de demissão do estado clerical. Ele ia deixar de ser sacerdote. E quando o bispo disse isso, esse padre veio lá do fundo chorando, chegou na frente do bispo, mostrou a carta para o bispo e rasgou a carta. E disse para o bispo: agora o senhor é meu pai, cuida de mim. E esse padre agora se tornou um dos padres mais carismáticos da Polônia. Ele viaja do norte ao sul da Polônia, anunciando a graça de Deus, impondo as mãos pelas pessoas para que elas também caiam no repouso no Espírito e experimentem toda a glória. E eu quero dizer a você, essa glória que o Senhor derramou está sobre mim e está nesse lugar, e nesse dia o Senhor te batizará no Espírito Santo e no fogo, e você receberá uma unção que você nunca experimentou antes, em nome de Jesus. Pega a sua palavra comigo em 1 Samuel, por favor. 1 Samuel, no capítulo 3. Uma palavra muito conhecida de todos nós, o chamado de Samuel. Mas o Senhor tem uma palavra para nós, especificamente nesse dia. Primeira Samuel 3, a partir do versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor sob os olhos de Eli, sacerdote do templo. A palavra do Senhor era rara naqueles dias, e as visões não eram frequentes. Ora, aconteceu certo dia que Eli estava deitado, seus olhos tinham enfraquecido e ele mal podia ver. E a lâmpada de Deus ainda não se apagara. Samuel repousava no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel, o qual respondeu: eis-me aqui. Samuel correu para junto de Eli e disse: eis-me aqui, chamaste-me. Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ele foi e deitou-se. O Senhor chamou de novo Samuel. Ele levantou-se e veio dizer a Eli: eis-me aqui, tu me chamaste. Eu não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor não lhe tinha sido ainda manifestada. Pela terceira vez o Senhor chamou Samuel, que se levantou e foi ter com Eli: eis-me aqui, tu me chamaste. Compreendeu então Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Vai e torna a deitar-te, disse-lhe ele. E ao ouvires que te chamam de novo, responde: falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Voltou Samuel e deitou-se. Veio o Senhor, pôs-se junto dele e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Falai, respondeu o menino, que o vosso servo escuta. O Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma tal coisa em Israel, que a todo o povo que ouvir ficará retinindo nos ouvidos. Naquele dia cumprirei contra Eli todas as ameaças que pronunciei contra a sua casa. Começarei e irei até o fim. Anunciei-lhe que eu condenaria para sempre a sua família, por causa dos crimes que ele sabia que seus filhos cometiam, e não os corrigiu. Por isso jurei à casa de Eli que a sua culpa jamais seria expiada.
nem com sacrifícios e nem com oblações. Samuel ficou deitado até pela manhã, quando ouviu as portas da casa do Senhor. Ele temia contar a visão a Eli. Eli, porém, chamou e disse: Samuel, meu filho, eis-me aqui, disse ele. E Eli, que te disse ele? Não me oculteis nada, Deus te trate com toda severidade, se me encobrirdes algo de tudo o que ele te disse. Então Samuel contou-lhe tudo, sem nada ocultar. Eli exclamou: o Senhor fará o que lhe parecer melhor. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e ele não negligenciava nenhuma das suas palavras. Portanto, todo Israel, desde Dan até Betsabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor, digno de fé. E o Senhor continuou a se manifestar em Silo, e ali que o Senhor aparecia a Samuel, descobrindo-lhe sua palavra. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus começa e é direcionada a nós, num primeiro momento, narrando o que estava acontecendo naquele contexto de uma forma muito clara, muito específica. A palavra diz: naqueles dias a palavra do Senhor era rara e as visões eram menos frequentes. Isso se dá num contexto, vamos só nos lembrar rapidamente do contexto. Quem está comigo, diga amém. Preste muita atenção. Ana recebe a graça de Deus de ter Samuel e consagra ao templo. Samuel é escolhido por Deus de uma forma particular como um profeta. Mas diga comigo, um profeta, diga forte, um profeta nem sempre tem a noção da missão e da responsabilidade que Deus dará a ele. É muito comum na nossa vida, meus irmãos, nós não entendermos, não compreendermos a missão que Deus nos dá. Até porque eu e você não estamos acostumados, na verdade, eu e você que nascemos por vontade de Deus, pela sua palavra que é dita, por uma palavra de bênção, porque toda palavra que sai da boca de Deus é bênção. Você pode repetir isso? Toda palavra que sai da boca de Deus é bênção. E você é uma bênção. Já parou para pensar nisso? Você é uma bênção. Mas quantos de nós aqui não estão se perguntando: mas será que eu sou uma bênção mesmo? Se você não é, Deus te tornará. Porque Deus te trouxe aqui para que Ele possa mostrar para você que, ainda que você até esse momento não tenha entendido, Ele escolheu esse momento para tirar a venda dos teus olhos, para você entender o tamanho da bênção que você é. Só que eu sei que é difícil para você escutar isso. É difícil para você escutar isso porque normalmente, e isso também acontece comigo, e entenda bem, isso não acontece comigo acontecendo ou aconteceu. Isso acontece comigo todos os dias, quando eu olho para o Senhor e quando eu abro meus olhos de manhã e que eu pego o Santo Evangelho para poder meditar, e eu olho para o Senhor e digo: por que eu, Deus? Como assim eu? Isso nos surpreende cada dia mais, porque quanto mais nós temos noção do tamanho da obra de Deus e daquilo que Deus é capaz de realizar e fazer através de nós, nós de alguma forma temos que nos surpreender. E se você não está se surpreendendo, e se você ainda não entendeu que Deus te escolheu, mesmo você sendo essa tranqueira que você é porque de fato ainda você não entendeu e você não escutou a voz de Deus na sua vida. Porque o que me faz levantar da cama todos os dias é a certeza que Deus deveras tenha me escolhido, ainda que eu tenha sido e ainda que eu sou até esse momento um grande pecador. E eu não posso negar que eu escuto essa voz me dizendo:
levanta, obra das minhas mãos, levanta, carne da minha carne, levanta-te, sai desse lugar de morte, porque você vai ser a luz das nações, o sal dessa terra. E por que Deus me escolheu, meu irmão? Ele me escolheu da mesma forma que Ele escolheu você, para confundir todo mundo que te conhece e que vai olhar para você e dizer: essa pessoa? Não, qualquer um, menos ele. É isso que Deus quer. Deus não quer que as pessoas confundam o poder dele com o que você é. É porque você é miserável que a misericórdia de Deus vem ao seu encontro. A misericórdia invoca miséria, e a miséria invoca misericórdia. Por isso você pode encher a tua boca, olhar para a pessoa do teu lado e dizer: miserável. Diga: você é um miserável. A dona Maria Isabel está ali para o marido dela: miserável. Seu miserável. Não pode, dona Maria Isabel. O marido não pode. Mas o fato é, meus irmãos, que porque a miséria tomou conta do nosso coração e da nossa vida, é que Deus nos escolheu para que manifeste a sua misericórdia. E quando as pessoas olhem para isso, as pessoas fiquem estupefatas. Elas falam: não, não é possível. Aí elas chegam a uma conclusão: só pode ser Deus. Através dele, só pode ser Deus. Eu gosto de testemunhar, de contar isso em todos os lugares onde eu vou, porque isso acho que é uma esperança para a vida de muitas mães. Eu fui uma criança que, se fosse hoje em dia, eu seria diagnosticado com TDAH, eu seria diagnosticado com hiperatividade e estaria passando por uma psicopedagoga. Na minha época, me chamavam de Satanás mesmo. Chamava a gente de capeta naquela época. Esse moleque é o capeta, tem o capeta no corpo. E de fato eu era, gente. Eu era uma criança estranha. Para você ter uma ideia, eu fui expulso de 5 escolas. Ave Maria, né? De 5 escolas. E a primeira escola que eu fui expulso foi do maternal, meus irmãos. Meu Deus. Entende? Mano, o bagulho era louco, cara. É claro, um parênteses bem breve aqui, só para que você entenda. Eu não tinha o diabo no corpo. Não era possesso. Apesar das pessoas acharem que eu era. O que tinha, diga comigo, era a marca de uma ferida. Diga comigo: uma pessoa ferida, necessariamente e costumeiramente, vai reproduzir a ferida e vai ferir. Por isso, quem fere, em algum momento, vai transmitir a ferida. E quem é ferido, vai ferir também. Isso aconteceu na minha vida, na minha história. Meu pai e o meu avô eram alcoólatras crônicos. Daquele tipo que chega em casa, bate em todo mundo, sabe? Quebra tudo. Mas o bom Deus, apesar de a própria psicologia constatar isso, que há uma herança comportamental, e que nós acreditamos que também é um pouco espiritual, ela não conhece aquele a quem eu conheci, que se chama Jesus Cristo. E porque o meu pai foi ferido, ele me feriu gravemente por conta do seu alcoolismo. Mas eu, antes de reproduzir a minha ferida, tive a oportunidade e a graça de entregar a minha ferida nas mãos de Jesus. E eu não vou reproduzir isso na vida da minha filha. A maldição parou aqui. E eu quero declarar que toda e qualquer maldição que venha se arrastando na sua família vai parar aqui. O problema é que quando nós somos o alvo de Deus que bloqueia a ferida, é como se nós fôssemos alguém que está na frente de um trator e precisa parar o trator. Eu só quero que você entenda uma coisa: é assim que você vai se sentir. Você vai sentir como se fosse
um ser humano normal na frente de um trator que é capaz de derrubar muros, terras, rochas. Mas, meu querido, atrás de você estará o leão da tribo de Judá, o Deus maravilhoso e o Deus do impossível. Aquele Deus que é o guarda de Israel, que não dorme, que não cochila e que está com você a todo momento. E quando o trator estiver chegando perto de você, você vai levantar as suas mãos e vai se render, porque você sabe que com o trator você não consegue. E esse trator tem um nome chamado Golias, Satanás. Mas quando ele vier ao teu encontro e quando ele chegar perto de você, o leão da tribo de Judá estará atrás de você, e esse leão vai rugir, e Satanás vai sair da tua presença, porque ele não terá poder sobre a sua vida, porque ele nunca mais terá uma forma de tocar nem a você e nem a milésima geração, pois essa é a promessa do Senhor para nós na sua escritura: aquele que a mim é consagrado será consagrada até a sua milésima geração. Aleluia. Meu Deus, que povo desanimado. Dá vontade de parar de pregar para vocês. Dá um chacoalhão em quem está do seu lado e fala: acorda em nome de Jesus. Além de cabeça dura, vocês são desobedientes. Eu não falei só para você falar, eu falei chacoalha. Chacoalha quem está do seu lado e fala: acorda em nome de Jesus. Ei, meu irmão, minha irmã, a minha madrinha de batismo, ela era professora, e depois ela prestou concurso e foi trabalhar na delegacia de ensino. Agora ela se aposentou, está tendo uma vida um pouco mais confortável, tranquila. Mas há poucos anos atrás ela estava na delegacia de ensino, e de vez em quando ela se encontrava com alguma das minhas professoras. E as minhas professoras se encontravam com ela e diziam: oi Bárbara, tudo bem? Como é que está o Júlio? Morreu, virou traficante, está preso, o que aconteceu com ele? Minha madrinha fala: não, o Júlio agora é diácono permanente da igreja. Ele cuida dos pobres, numa comunidade que cuida dos pobres, e ele anuncia o evangelho. E as minhas professoras dizem: o Júlio? Não. Qualquer um menos ele. A minha madrinha é obrigada a abrir o YouTube, mostrar. Aí as minhas professoras falam que não sou eu mesmo, falam: não, ele tinha um monte de cabelo, esse cara não pode ser o Júlio. Mas eu também não tenho cabelo por causa da praga de uma professora minha. Verdade. Na terceira série, eu nunca vou esquecer o nome dela, Dona Maria Auxiliadora. Era minha professora da terceira série. E um dia ela chegou na classe, e eu estava brigando com outro menino, na porrada, os dois, rolando na sala, e cadeira rolando um por cima do outro, uma briga. Ela foi separar, ela foi pegar no meu cabelo. Verdade, gente, um cabelão, parecia um cotonete assim, sabe? Uma coisa horrorosa, um cabelo bem ruim. Ela tomou eu pelo cabelo para separar, quebrou 3 unhas dela. Você vê como o meu cabelo era ruim. Eu não tenho dúvida, aquela professora deve naquele momento ter rogado uma praga dizendo: esse desgraçado vai ficar careca, né? Mas o fato é, meus irmãos e minhas irmãs, é que aquelas pessoas têm razão. Elas têm razão. Eu sou um improvável. Eu sou alguém que só poderia ter dado errado. Eu sou alguém que o demônio, desde toda a eternidade, sabia que pela eleição que Deus tinha feito sobre a minha vida, ele precisava destruir a minha família e gerações passadas da minha família inclusive. Porque ele sabia que um dia esse miserável que sofreu na carne a dor do alcoolismo dentro da sua casa, esse miserável que experimentou e que viveu durante muito tempo a terrível situação e imagem que eu tenho na minha cabeça até hoje, de tantas vezes que nós saíamos de casa no meio da madrugada, eu pequeno com 3, 4 anos de idade, e a minha mãe me carregando pela mão, nos escondendo embaixo da cama de vizinhos, e meu pai nos procurando para nos matar. Deus sabia que diante de toda essa miséria, Ele tinha me escolhido. Ele tinha apontado o dedo para mim. Ele tinha dito o meu nome. Diga comigo: toda vez que Deus fala, algo se faz. E tudo que é feito, foi feito por uma palavra de Deus. Por isso bata no seu peito e diga: eu sou uma palavra de Deus. Eu não sei você, mas o meu coração quase sai pela boca quando eu penso nisso. Que um dia Deus estava na eternidade
está na eternidade. E um dia ele disse: Júlio, que se faça. Júlio, como é seu nome? Como é seu nome? Quer ver uma coisa muito bonita que eu aprendi do meu fundador? Eu vou contar até 3. Você não precisa gritar. Você só precisa falar em alta voz. Só quero que você conte. Quando eu contar até 3, você por 10 vezes, calmamente, vai dizer o seu nome. 1, 2, 3. Não parece? É porque lá no céu, a todo momento, os anjos cantam: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Enquanto os anjos estão dizendo isso, Deus está dizendo o seu nome. Como é? Você é capaz de perceber o quanto o céu está aqui? Você é capaz de perceber o quanto a nuvem da glória de Deus desce a esse lugar agora? Mas a palavra de Deus está dizendo, naquele momento e naquele tempo, preste atenção, porque essa palavra é muito importante. Naquele tempo, naqueles dias, a palavra do Senhor era rara. As visões não eram frequentes. E por quê? Porque o povo se distanciou do altar. Porque o altar de Deus se tornou um costume no meio do povo. O altar, meus irmãos e minhas irmãs, simbolizam 3 coisas. Levante seus dedos comigo aqui, os 3 dedos assim. Diga comigo: o altar simboliza comunhão, sacrifício e revelação. Comunhão, sacrifício e revelação. Comunhão, sacrifício e revelação. E um sinal de que isso estava acontecendo era que o sacerdote era o primeiro que estava distante do altar. O sacerdote, ele estava afastado do altar. E a palavra de Deus diz que ele já não enxergava mais as coisas. Ele não conseguia mais ver aquilo que estava acontecendo. A primeira coisa que acontece quando nós nos afastamos do altar é que a revelação parece que desaparece. Quando a gente se afasta do altar, tudo aquilo que nos é revelado, tudo aquilo que nos é dado como palavra de sabedoria, tudo aquilo que nos é dado na orientação da nossa consciência, isso começa a cessar. E isso prova a doutrina da igreja, que é muito clara quando diz para nós que quando nós pecamos gravemente, há um rompimento direto com a graça de Deus. Eu gosto muito, inclusive, do exemplo de Santo Agostinho, que diz que quando eu peco gravemente, eu viro as minhas costas para Deus e eu viro o meu olhar para tudo aquilo que é criado. Então eu faço daquilo que é criado o meu Deus. A criação passa a ser o meu Deus. A minha academia passa a ser o meu Deus. O meu trabalho passa a ser o meu Deus. Tudo aquilo que Deus criou e que licitamente Ele coloca na nossa vida para que eu e você possamos usar, passa a nos usar. Você já não é o dono das coisas, as coisas são o seu dono. E por isso você se afasta de Deus. E Santo Agostinho é terrível quando ele fala disso na cidade de Deus, porque ele diz que no momento que isso acontece, Deus se torna nosso inimigo. Você já pensou em ser inimigo de Deus? Você já pensou o que significa ser inimigo de Deus? Só uma coisa para ficar clara e depois
porque eu fiquei sabendo que tem um tal de um martelo dos hereges por aí, então deixa eu falar direito as coisas. Não é que Deus se torna seu inimigo, porque se Deus fosse o seu inimigo, você deixaria de existir em 1/1000 de segundo. Você vê Deus como se Ele fosse o teu inimigo. Você enxerga Deus como inimigo. Deus continua sendo amor, procurando você, indo ao seu encontro. Ele que é o bom pastor da ovelha perdida, Ele que é o pai do filho pródigo, Ele que é aquele que está procurando um grande tesouro, Ele que é aquela mulher da dracma perdida que está procurando você, que é um tesouro precioso. Ele que é todas as coisas, está indo ao seu encontro, está te procurando, está te esperando para que você possa voltar ao abraço dele. Enquanto todo momento que você olha para ele, você se afasta, você se afasta, você se afasta, porque você vê nele um inimigo. Porque o pecado faz isso, ele distorce o nosso olhar. Ele faz com que a gente olhe tudo aquilo que é bom como ruim e tudo aquilo que é ruim como bom. Lembre-se de Gênesis, no momento em que a mulher olha, cobiça o fruto, ela vê que aquele fruto era bom. Para quê? Para adquirir inteligência, para ser como Deus. E o sacerdote Eli, então, está naquela condição. Nós podemos dizer, interpretando aqui a escritura de uma forma muito alegórica, ele está esperando a morte. Ele está esperando morrer. Ele está deitado, esperando a morte. E de repente, esse pequeno Samuel, essa pequena criança, que está lá, passa a ouvir a voz de Deus. Agora, por que o inimigo fere o sacerdote? Porque se o inimigo ferir o sacerdote, não existe mais o sacrifício. E aqui, meus irmãos, minhas irmãs, deixa eu dizer uma coisa muito clara a vocês. Graças a Deus eu não conheço o padre de vocês, então eu não estou falando do padre de vocês. Mas tem muito padre por aí que é difícil da gente engolir. Mas eu quero dizer, ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. E ainda que esse sacerdote seja um sacerdote indigno, desculpa, se reduz a sua insignificância e fica na sua. Porque se você tocar na honra de um consagrado do Senhor, você vai responder por isso. Ainda que o padre não vale nada. Ele pode não valer nada, a Deus ele responderá. E dizem os místicos e muitos sábios que a cada sacerdote existem 2000 demônios atrás dele, tentando destruí-lo. É por isso que em nossas paróquias precisaria ter pelo menos 2000 pessoas que oram pelo sacerdote todos os dias, para que ele não caia. Porque o diabo quer colocar ele nessa condição. Porque se a revelação parar de acontecer e ele atingir o pastor, já não haverá sacrifício e não poderá haver comunhão. Diga comigo, a ausência da comunhão é igual ao inferno. Tem gente que pensa que o inferno é um monte de chamas, que você vai lá ficar queimando, né? Como dizem lá, vai ficar queimando no fogo do inferno. Você acha mesmo? Você que é um cara da comunicação, me ajuda aqui. Vem cá, pega essa cadeira. Isso, coloque aqui. Sente-se, por favor. Não, desculpa, ao contrário. Vem cá. Vamos aproveitar que a cruz do Nosso Senhor está ali, fica melhor assim. Tem um teólogo protestante que para mim isso é uma revelação espiritual muito grande. Porque o inferno, ele não é um lugar de fogo. E se for um lugar de fogo, a própria doutrina da igreja nos ensina que é assim. O que acontece é o seguinte: os bem-aventurados, aqueles que contemplarão Deus face a face, porque em santidade viveram e assim morreram, terão a glória de contemplar a Deus face a face. Então aqui está o Rafael. Rafael morreu,
Tomara que não, né, Rafael? Mas quem não morre não vê Deus, viu, Rafael? Então é assim. O Rafael morreu. O que acontece? Aqui está Deus. Não na cruz, mas no seu trono de graça, aonde há toda misericórdia. E o Rafael, ele é impactado. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Toda vez que eu falo disso, me arrepia do dedinho até o último fio de cabelo que eu não tenho. O Rafael é impactado de frente, no peito, no rosto, na alma, a todo momento, desse amor que sai do trono de Deus, derramado sobre ele, derramado sobre ele. E é como se fosse só sobre ele. Por isso que no céu, entenda uma coisa, por isso que no céu, a palavra de Deus muitas vezes nos dá graus de lugares no céu. Mas não se preocupa com isso, porque qualquer lugar no céu é o céu. Não se preocupa com isso. Você vai ser impactado por um amor, por um amor que vai te colocar num estado de uma felicidade, de uma alegria que você nunca experimentou na vida. Então assim, pensa em alguma coisa que já te fez feliz. Você consegue pensar rápido em alguma coisa que te fez feliz? Sim ou não? Sim ou não? Consegue? O céu é infinitamente mais alegria, mais gozo, mais júbilo do que essa coisa que você experimentou. Quem está comigo, diga amém. Está compreendido isso? Ótimo. Levanta um pouquinho, Rafael. Ótimo. Senta aqui. A nossa doutrina acredita no purgatório, que é o lugar aonde nós vamos purgar as imperfeições que nós experimentamos aqui na terra. Mas diga comigo, o purgatório já é salvação. Então olha para quem está do seu lado e fala: se convença com pouco, tá bom? Pode se convencer com pouco, tá? Nem que seja no purgatório. É claro, a gente vai tentar ir para o céu, não é, gente? Vamos ou não vamos? Nós vamos fazer toda a força para ir para o céu. Nós não podemos, né? Não podemos. Mas se for só o purgatório, como Deus é bom, meu Deus. Até porque no purgatório, em algum momento, alguém vai rezar por você e você vai sair de lá. Então fala para quem está do seu lado: reza por mim, em nome de Jesus. O Rafael está no purgatório. O que acontece? Esse mesmo amor de Deus que sai diante do trono impacta o Rafael a todo momento de lado, batendo nele, dizendo: eu te amo, que bom que você está aqui, que maravilha você é, Rafael, como é bom ter você aqui. Só que o Rafael não pode olhar para Deus. Ele vai viver a angústia, a agonia de querer voltar para Deus e não poder. Mas um dia o povo de Salinas, que é muito misericordioso, vai fazer um gesto de caridade, rezar pelas intenções do Santo Padre e o Papa, participar de uma missa, declarar o credo santo, e vai se lembrar: nossa, Rafael morreu, eu quero oferecer essas indulgências para o Rafael. Aí o que vai acontecer? Deus lá do céu vai sorrir e vai dar a ordem a São Miguel Arcanjo, e São Miguel Arcanjo vai fazer assim, ó. Olha, Rafael, contempla face a face aquele que te amou desde todo sempre e por toda a eternidade. Só que tem a má notícia. Levanta que você está gordinho, você é magro, só parece, não vou ficar te levantando. E esse teólogo diz que isso é o inferno. Por quê? Porque o Rafael vai experimentar todo o gozo que sai do altar, impactando ele. E por isso que se fala do fogo do inferno. Por isso que se fala de um fogo devorador, que é o fogo que sai do trono de Deus, que te queima, que te queima, que te queima. A diferença é que no inferno, aquele que é chamado de acusador na Sagrada Escritura vai estar do seu lado, dizendo no seu ouvido: é para sempre, é para sempre, é para sempre.
Uma salva de palmas ao Rafael, meus irmãos. Eu não sei você, mas normalmente quando eu falo isso me dá um frio na espinha. Diga comigo, eu não quero ir para o inferno. Eu quero a comunhão. Eu quero a presença de Deus. E para ter a presença de Deus, eu tenho que estar no templo. Eu tenho que estar diante do altar. Eu tenho que ouvir a voz de Deus. E eu tenho que obedecer. É a parte mais difícil, né, gente? Obedecer. Primeiro, você tem que estar no templo. Não existe salvação solitária. Não existe. Ah, eu rezo na minha casa. Balela. Conversa para boi dormir. Ah, mas eu rezo sozinho. Para te ofender o mínimo, jumento. Não, coitado do jumento. Jumento é um pouquinho mais esperto. Isso não existe. Nós só podemos nos salvar em comunidade. Não estou falando da comunidade instituição. Não estou falando que você só vai se salvar numa comunidade específica, na Aliança de Misericórdia, na Canção Nova, ou seja, onde for. Estou dizendo que você precisa estar em comunidade, porque é na comunidade que nós vamos nos ralando, nós vamos nos raspando, e a gente vai se tornando melhor. Você vai sendo moldado segundo a vontade de Deus, amém? Depois de estar no templo, você precisa entender a preciosidade que é estar diante do altar do sacrifício e oferecer o seu sacrifício. Por quê, meus irmãos? Aqui no altar de Deus é celebrado o sacrifício dos sacrifícios. E agora deixa eu ser muito claro com você, porque nós estamos perdendo um tempo do tamanho do mundo na nossa vida com esse monte de discussão idiota de internet que eu já estou de saco cheio, em que todo mundo fica dizendo que tem que ser assim, que tem que ser assado, que tem que ser assim, que tem que ser assado. Só que as pessoas muitas vezes, dentro de tanto rigorismo, não têm a capacidade mínima de conseguir parar para pensar e entender que as coisas não são como nós imaginamos no nosso tempo. Afinal de contas, aquilo que é ofertado no altar, aquilo que acontece no altar, o próprio sacerdote, ele é sacerdote, mas ele também é oferta, ele é vítima, ele é banquete, ele se dá. É por isso que o sacerdote morre aos poucos. É por isso que a vocação sacerdotal é uma coisa linda, maravilhosa, que está para além de qualquer coisa que a gente possa imaginar. Porque aquele homem, ele começa a vida dele inteiro e ele vai se dando até morrer. É por isso que o Papa normalmente só sai quando morre. Há casos de renúncia que também são uma morte, mas um sacerdote é sacerdote eternamente. E se ele deixar o sacerdócio, ele vai continuar sendo sacerdote, porque depois ele é um consagrado, e consagrado com mudança de caráter. Ele nunca mais vai deixar de ser padre. Ele pode não exercer mais o ministério, mas padre ele sempre será. E por que acontece esse sacrifício? Eu não sei se eu falo, porque depois da confusão quero ver só. A missa é o Calvário. A tua cabeça que a missa é o Calvário. A missa não é o Calvário. Desculpa dizer a vocês. Se estiver gravando, pode colocar aí para os grandes sábios da internet me criticarem. A missa não é o Calvário. A missa é o memorial da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E ela não é o Calvário por um simples motivo: Jesus não morre de novo. Diga comigo, Jesus não morre de novo. Diga, Jesus não está na cruz de novo. Diga comigo bem forte: o sacrifício de Jesus foi único, necessário, eficiente para toda a eternidade. Gente, quando a gente está falando de eternidade, nós não estamos falando de tempo. Na eternidade não tem tempo, meus irmãos. Não existe tempo. Aquilo que é eterno sempre foi, é e sempre será.
E quando nós falamos de memória, e quando Jesus fala, façam em memória de mim, aqui nos trai a nossa bendita língua portuguesa, que é rica, mas ao mesmo tempo causa tragédias. Porque se eu falo para você fazer memória, o que você vai fazer? Uma lembrança. Eu falo para você, faça memória da sua infância. O que você vai fazer? Você vai se lembrar da sua infância. Igual eu fiz aqui agora há pouco, falando das minhas expulsões na escola. Mas a memória, no sentido grego, principalmente, é fazer presente, é trazer a presença, é trazer a realidade, é trazer ao Cronos aquilo que aconteceu no Kairos. Então por isso que quando acontece a celebração da Santa Missa, e aqui sim, toda reverência, todo respeito, tudo aquilo que é de mais sagrado nessa santa celebração do rito da Santa Missa, onde acontece a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, acontece o grande milagre da atualização daquilo que Cristo viveu. Mas Cristo não morre de novo, porque Ele morreu uma vez só, e foi suficiente para a salvação da minha, da sua e das almas de todos aqueles que virão depois de nós. É por isso que então é necessário que nós experimentemos essa graça do sacrifício e estejamos na missa que atualiza em nós algo assustador, que é tornar eu e você um com Cristo. E é por isso que, tornando eu e você um com Cristo, que nós experimentamos uma coisa assustadora, meus irmãos, porque nós nos tornamos um com Cristo a partir da cruz. Nós experimentamos a comunhão a partir da cruz. E no momento em que você está abraçando o sofrimento, no momento em que você está abraçando todas as suas dificuldades, as suas lutas, no momento em que você está experimentando a sua mais profunda miséria, você olha para Jesus na cruz e você vê Jesus na cruz dizendo: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? E nessa hora, a alternativa que você tem é olhar para Jesus e olhar para o céu e dizer: Pai, por que o Senhor abandonou Jesus? Porque ele está se sentindo sozinho na cruz. Porque o Senhor não fala com ele, Deus. E sabe por que o Pai não falou? Ele não falou porque ele sabia que no meu coração e no seu haveria o mesmo sentimento, e Cristo precisava experimentar em algum momento o silêncio de Deus. Agora, logo depois que Jesus diz: meu Pai, por que me abandonaste? A próxima frase dele é: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele expira aquilo que uma linha teológica da igreja costuma dizer, que na verdade é o primeiro Pentecostes. O inspirar de Jesus na cruz, que entrega o Espírito ao Pai, mas que dá o Espírito a mim e a você. Por isso, meu irmão, quer uma dica? Quando tudo estiver ruim, corre para o templo, se ajoelha diante da cruz, olha para Jesus. Para de olhar para mim e olha para Jesus. Para de olhar para mim, olha para Jesus. Se ajoelha, olha para Ele e diz para Ele: Pai, meu Senhor, meu Deus. Eu não sei como você chama Ele, meu amigo, cara, você. Não sei como é que você chama Ele. Olha para a cruz e fala para Ele: o Senhor está se sentindo sozinho? Eu também estou, Senhor. Parece que nada dá certo. Parece que nada vai bem. Parece que todo mundo me abandonou. Eu posso ficar com o Senhor na cruz? Eu posso subir aí e te fazer companhia. Eu posso te abraçar. Eu posso, como a Virgem Santíssima, abraçar os seus pés e beijar os teus pés, sujos da terra daquele lugar que te condenou, misturado com o teu sangue que desceu por todo o teu corpo, chagado, machucado, ferido, de forma com que o Senhor não tinha nem sequer aparência humana. Porque, meu irmão, minha irmã, se você estiver pregado na cruz com Jesus, é junto com Jesus que você vai escutar Ele dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito.
E quando Ele entregar o Espírito e fizer, esse ruá virá sobre você. Para de mimimi. Para de frescura. Para de ir na igreja por causa dos outros. Para de ficar com graça porque o padre não faz o que você quer. Para de graça achando que você é a última bolacha do pacote. Deus não precisa de você. Se você não quiser Deus, Ele vai continuar sendo Deus. E para de olhar para mim. Se você não quiser Deus, Ele vai continuar sendo Deus. Mas se você não quiser Deus, o que será de você? É por isso que você precisa ir até o altar, humildemente, rastejando de joelhos, para escutar da boca do ministro o corpo de Cristo. E você responder, amém. Para que você possa comungar o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazer a sua comunhão. Porque assim como a ausência da comunhão é o inferno, a comunhão é o céu. Jesus quis trazer o céu aqui hoje. Jesus quis, por sua cruz, trazer o céu aqui hoje. Na vida de profetas como Samuel, o pequeno Samuel, que não sabia que era a voz de Deus. Talvez você chegou aqui hoje sem saber como é a voz de Deus. E eu só acho, que agora você está começando a entender que Deus está falando com você. E eu não estou falando da minha voz. Porque se você não está olhando para mim, está olhando para a cruz, ou você está com seus olhos fechados, falando com Deus que está falando com você, Deus cumpriu hoje essa palavra. Hoje se realizou essa escritura. Hoje se realizou essa escritura. Se aos pés da tua cruz já me encontro, mas mesmo assim não compreendo tanto amor por mim. Se já me falta o entendimento, resta-me agora um grande amor por ti, Jesus, pois tudo mais me foi tirado. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso
Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Quero agora teu nome santo clamar, pois nada sou se comigo tu não estás. Sei não mereço que te voltes para mim, mas aí do alto da cruz sei que me olhas e que me queres junto a ti. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Subo na cruz e sinto todo amor que tens por mim, Jesus. Um Pentecoste de misericórdia, Senhor. Um Pentecoste de misericórdia. O sangue e a água que jorraram do teu lado aberto na cruz sobre cada um dos meus irmãos. Cada um receba agora o respingo de uma gota do teu sangue. Batiza no teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, ser batizado no Espírito Santo. Em nome de Jesus, receba o Pentecoste de misericórdia derramado na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei porque você está sentado ainda. Levanta-te, 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 coloca-te aos pés da cruz e experimenta esse batismo, esse sangue, essa água que te lava e que te lavou no seu batismo, que fez você descer até as águas e morrer para o mundo e crescer para Cristo. Receba o sangue derramado do Senhor no mais alto da cruz, que é colocado em cada cálice. Quando o sacerdote levanta e diz: eis aqui o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós, para vossos pecados, fazei isso em memória de mim. Senhor, que esse sangue desça sobre nós agora, um Pentecoste de misericórdia, de arrependimento. Muitos pecados estão sendo vencidos agora. O pecado da prostituição e da masturbação, o pecado, Senhor, do adultério, o pecado, Senhor, de muitos de nós que levam a sua vida na maledicência, falando mal dos outros. Muitos pecados sendo agora, Senhor, sanados pelo teu sangue. Sanados pelo teu sangue que bateu naquela terra indigna. E eu sou essa terra indigna, meu coração essa terra indigna, Deus.
Nós somos essa terra indigna que te crucificou, mas que foi digna de receber o sangue salvador do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E se o Senhor tirou, tira o meu Deus, tira o meu pecado, Deus. Derrama, Senhor, no meu coração um arrependimento sincero, verdadeiro, definitivo, para que eu possa te servir e te amar, ó Deus. Ora, baixeira, bala, siria, la, bala, bala. Oria, bala, bala, la, la, la. Se coloque, meu irmão, se coloque diante da cruz, se coloque diante da cruz, se coloque aos pés da cruz, para esse sangue redentor ir ao seu socorro. Ora, baixeira, la, la, la. Ser batizado no Espírito Santo e no fogo, ser batizado no Espírito Santo e no fogo. Ora, baixeira, bala, bala. Recebe, 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 recebe o dom de Deus, o Espírito Santo. Recebe no seu arrependimento sincero o amor que volta você com teu olhar para a cruz e para Jesus, o Salvador. E toda a salvação dele brota, toda a salvação dele brota. Ora, baixeira, lava, lava. Ora, baixeira, lava, 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 lava. Ora, baixeira, lava, lava. Canta, canta para ele. Não quero estar. Canta, canta. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostrastes o quanto mais posso ir. Diga, canta forte. Não quero estar somente aos pés. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Por fim, meus irmãos, eu disse, ninguém vai sozinho para o céu. Vem cá, meus irmãos, vem cá. Vem, Fábio, vem cá. Evandro, chega aí. A gente nunca vai para o céu sozinho. A gente não pode ir para o céu sozinho. Não tem como ir para o céu sozinho. Segura aí na mão de quem está do teu lado também.